Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo mais detalhadamente sobre medidas na fita métrica. E volta e meia alguém me pede ajuda para achar uma determinada medida. Então entendi que algumas pessoas têm mais dificuldades de entender sobre esse assunto. Pensando nisso, eu trouxe esse vídeo aqui, onde eu falo de uma forma mais simples e dando vários exemplos de medidas para ajudar quem tem essa dificuldade. Então, eu quero que esse vídeo aqui sirva para você recorrer quando você quiser achar uma determinada medida. E eu aconselho que você assista o outro vídeo que eu citei, e aí eu vou deixar o link dele na descrição aqui abaixo e também nos cards aqui em cima. E agora vamos para a mesa para a aula de hoje. Eu fiz aqui no papel a simulação da fita métrica em tamanho bem maior para você conseguir visualizar, porque aqui na fita métrica tem os tracinhos e aí fica difícil para você ver e também para eu explicar mais difícil. Então eu fiz ela aqui só até o tamanho 6, ó, porque senão ficaria muito grande e aqui é o suficiente para você entender. Então tudo que eu explicar aqui no papel é como se fosse na fita métrica. Aqui na minha fita, o número 1, ele é tampado por essa chapinha. Então, esse 1 aqui é esse aqui, ó. Só para você entender a proporção, aqui eu tenho 6 centímetros, que corresponde a esses 6 centímetros aqui, ó. Então, é uma proporção bem maior que eu fiz ali, só para você conseguir ver. Daqui para frente, eu vou retirar a fita métrica para não trazer confusão. Então, a minha fita métrica agora vai ser aqui o papel. Antes de dar os exemplos, eu vou fazer uma breve explicação para você achar outras medidas, porque não tem como eu dar aqui todos os exemplos. E é bom que você tenha nas suas mãos a sua fita métrica para você entender o que eu vou explicar agora. Aqui na minha fita, cada pedaço desse representa 1 centímetro. Então, daqui até aqui, nessa linha aqui, ó, eu tenho 1 centímetro. Daqui até aqui eu tenho outro centímetro. Se eu for medir daqui até aqui eu tenho 1, daqui até aqui eu tenho 2, daqui até aqui eu tenho 3, que estão representados pelos números. Agora, você vê aqui ao lado os tracinhos. Cada tracinho desse é o milímetro. A gente conta assim, ó, de 10 em 10 para facilitar o entendimento. Então, daqui eu tenho 10 milímetros, daqui eu tenho 20, daqui eu tenho 30, daqui eu tenho 40. Aqui eu tenho 50 milímetros, que é a metade de 1 centímetro. Então, daqui até aqui, eu tenho aqui, ó, a metade, que são 50 milímetros. Quando você vai fazer uma medida, você conta 1 centímetro e tantos milímetros. Então, agora eu vou começar a dar aqui os exemplos para facilitar o seu entendimento. O primeiro exemplo que eu vou dar são os dos centímetros, que eu vou chamar aqui de centímetros inteiros, ou seja, o número não é quebrado, é um número redondo. Então, digamos lá que você mediu a sua pence e a sua pence tem 3 centímetros. Então, você vai pegar da ponta da sua fita e vir até o número 3 aqui, no finalzinho dele, ó, nessa linha aqui, e aí você marca os 3 centímetros. Ah, não, eu achei uma pence de 4 centímetros. Da mesma forma, da ponta da fita, você vem até o finalzinho aqui do 4, ó, até esse traço aqui. Aí você tem o seu número inteiro. No exemplo dos números inteiros que eu falei, eu coloquei aqui o 3, ó, que a gente escreve dessa forma, 3,0, que é um número inteiro. Agora, digamos que a sua pence deu 2,5 centímetros. Então, você vai medir da ponta da sua fita até o 2, até o traço do 2 aqui, e agora você tem que achar a metade do próximo centímetro. O próximo centímetro é esse aqui, então a metade é até aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente conta de 10 em 10? Então, aqui eu tenho 2, aí agora eu tenho os milímetros, ó. 2,10, 2,20, 2,30, 2,40, 2,50. Que você pode também falar 2,5, que é a mesma coisa. Então, na sua fita métrica, você vai medir daqui
até esse traço aqui, os 2,5 ou 2,5. A gente fala o meio porque é a metade do centímetro, ó. Então, às vezes, acho que o que confunde é isso aí, porque eu também não sei explicar isso na matemática. Essa questão do zero, da vírgula, eu não sei explicar, mas eu entendo o que eu estou medindo, isso que é o importante. Então, agora aqui eu escrevo 2,5 dessa forma, ó. 2,5 ou 2,5. O próximo exemplo eu vou dar aqui como centímetros mais milímetros. Eu tô colocando esses nomes aqui da minha cabeça, tá? Na matemática eu não sei se é assim que explica não, tá? Digamos que a sua pence deu 2 centímetros,7, ou seja, 2 centímetros e 7 milímetros. Então, na fita métrica, você vai medir da ponta da fita até achar o 2, e agora você vai contar aqui 7 tracinhos. Então, você tem 2,10,20,40,50,60,70. Então, você vai medir da ponta da fita até aqui, ó, que são os 7 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracinhos. Aí, você vai colocar aqui 2,7. Se fosse 2,8, 2,9, a mesma coisa. E aí, você vai só modificando os centímetros, nesses milímetros aqui que eu expliquei. Então, vamos dizer que deu 4 centímetros, vírgula 3, por exemplo. Aí, você vem da ponta da fita, vem até os 4. Agora, você vai contar os 3 milímetros no próximo centímetro, ó. 1, 2, 3. Aí, você vai medir da ponta da fita até os 3 milímetros. A próxima medida eu vou chamar aqui de centímetros mais milímetros quebrados. E aqui é onde eu vou dar mais exemplos, porque é onde tem mais dificuldades. Eu vou utilizar as medidas dos pedidos que foram feitos nos comentários desse vídeo, para servir aqui de exemplo. Então, a primeira medida é 3,16. Então, falando essa medida, seria 3 centímetros e 16 milímetros. Então, os 3 centímetros é fácil, porque é só você olhar aqui os números grandes. Então, você vem da ponta da fita até o 3. Agora que mora a dúvida aqui. O primeiro traço é 10 milímetros, o segundo traço é 20 milímetros. Então, o 16, ele está aqui nesse espaço. Só que na fita métrica, você não consegue visualizar isso, porque a fita tem os traços bem pequenininhos, porque milímetros é uma medida bem pequena. Então, o 16, ele fica aqui no meiozinho do espaço. Mas isso na fita você não tem como identificar. Então, eu sempre faço assim, quando eu quero medir a medida exata, eu venho e meço aqui no meio do espaço, porque não dá para marcar essa fita um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque o espaço aqui é muito pequenininho. Então, eu venho aqui no meio. Você pode também arredondar essa medida, então, você joga para o próximo número, que aqui é 3,20, porque é uma medida muito pequenininha, que não vai fazer muita diferença nas medidas que a gente faz da roupa. Então, você tem essa opção de medir a metade aqui do espaço ou jogar para o próximo traço, 3,20. Aí, se fosse um 3,15, por exemplo, 3,14, é a mesma coisa. Ele tá aqui nesse espaço. Aí, você tem essa opção de marcar aqui o meio ou jogar para o próximo número. Outra medida, 3,75, falando 3 centímetros e 75 milímetros. Então, o centímetro é fácil, como eu já expliquei anteriormente, eu venho aqui no 3. Agora, para marcar o 75, eu venho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O próximo traço é 80, então o 75 ele está aqui no meio. Aí, exatamente como eu falei anteriormente, você tem a opção de marcar aqui o meio do espaço ou jogar para o próximo número, que é 3,80.
Agora é 4,12, que é o mesmo que 4 centímetros e 12 milímetros. Então, eu tenho aqui 4 centímetros, e aí eu vou marcar aqui 4,10 e o próximo traço é 4,20. Então, é mais do que 4,12. Então, o 12 ele está aqui nesse espaço. Se eu tivesse fazendo a medida aqui nessa fita, que eu tenho como ver aqui o espaço, né? Eu poderia chegar ao 12 um pouquinho mais próximo aqui do 10, ó. Mas na fita métrica não tem como ver isso. Então, novamente, eu marco aqui o meio, ou então arredondo para o próximo número, que é 4,20. Como ele está mais perto aqui do 4,10 do que do 4,20, você pode também arredondar para 4,10. Então, é dessa forma que mede essa medida. E agora é 1,25, que é o mesmo que 1 centímetro e 25 milímetros. Então, eu tenho aqui o 1 centímetro, ou seja, esse espaço aqui é 1 centímetro. Agora, eu vou marcar os 25 milímetros. Então, eu tenho aqui 10, 20 e o próximo traço é 30, que é mais que 25. Então, o 25 está aqui no meio também. Todas essas medidas que eu estou falando vai cair aqui no meio dos espaços. Então, basta você contar o centímetro e os traços como se fosse 10, 20, 30, 40, 50. E aí você vai ver que o número que você quer, ele está entre um traço e outro. Então, nesse caso aqui, 1,25, então, 1, 10, 20, o 25 está aqui no meio do espaço. Agora, uma outra medida é 1,75, que é o mesmo que 1 centímetro e 75 milímetros. Então, eu tenho 1, agora eu conto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e o 75 está aqui no meio do espaço, porque o próximo é 1,80. Então, é só marcar aqui o meio do espaço. Essas medidas que eu citei são escritas dessa forma: 3,16, 3,75, 4,12, 1,25 e 1,75. A próxima medida, com certeza, vão ter aqui pessoas que têm dificuldades, que eu vou chamar aqui de milímetros inteiros. Então, essa medida vai ser sempre com zero na frente. Então, no exemplo aqui, 0,20. E por que que não tem um número aqui? Porque essa medida, ela é menor do que 1 centímetro. Então, basta eu vir aqui na fita métrica e marcar o traço que eu quero. Se for 0,20, é só eu contar aqui 10, 20. Aí eu já tenho o 0,20. Se eu quero aqui 0,50, que é o mesmo que meio centímetro, então é só eu contar 10, 20, 30, 40, 50. Aí na hora de escrever a mesma coisa, 0,50. Outras medidas, 0,70, então é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, é só contar os tracinhos, colocar o zero na frente, vírgula e o número que você quer. Ainda faltam 2 explicações aqui para finalizar o vídeo, mas eu gostaria de fazer um pedido. Se até aqui, nas explicações que eu dei, você conseguiu entender, então, por favor, pare o vídeo, vai nos comentários e escreva assim, ok, e coloca uma carinha, um emoji, né? Daquelas carinhas sorrindo. Vou deixar uma imagem na tela para você. Aí, caso você não tenha entendido, termine de assistir o resto da aula e aí você vai lá nos comentários e coloca a sua dúvida, que eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Então, a próxima medida eu vou chamar aqui de milímetros quebrados, que é a mesma medida anterior, só que agora ela é quebrada. Então, ela continua sem ser 1 centímetro, ou seja, ela é menor do que 1 centímetro. Então, ela tem o zero na frente, e agora a próxima medida, ela vai cair nos espaços, que então, no caso aqui, eu tenho 55, né, 0,55. Então, eu vou marcar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. O 55, ele vai cair aqui no meio do espaço. Ele não é 60 nem é 50, ele está aqui no meio. E aí, da mesma forma como eu expliquei anteriormente, eu venho e marco aqui o meio ou arredondo para o próximo número.
Agora é a próxima medida, que eu vou chamar de medidas indefinidas. Mas assim que eu terminar essa medida, não saia do vídeo ainda, porque eu quero te dar uma diquinha. Bom, essa medida aqui é quando muitas vezes a gente divide um determinado número e dá um número indefinido, um número que a gente não consegue identificar aqui na fita. Então, vou dar o exemplo aqui dessa medida aqui. Vamos dizer que você tem uma pence de 3,25 e você quer dividir essa pence ao meio. Então, o número vai dar 1,625. No caso nosso aqui, a gente considera só esses dois primeiros números, igual aqui, ó. Então, eu tenho 1 centímetro e 62 milímetros. Na fita, como que eu acharia essa medida? Então, eu tenho 1 centímetro e agora eu marco aqui nos tracinhos os 62 milímetros. Então, aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60. O 62, ele está no espaço aqui, só que ele está no espaço mais próximo do 60 do que do 70. Então, eu posso arredondar para 60. Então, no caso, ficaria 1,60 milímetros. Aí, então, eu escreveria assim, ó, 1,60. E foram essas as explicações das medidas que tem mais dúvida aqui no canal, e eu espero que ajude a todo mundo que está assistindo. E se por acaso realmente ajudou, ou você acha que pode ajudar alguém esse conteúdo, por favor, não saia do vídeo sem dar o like, porque o like faz com que o canal cresça. O YouTube, ele só ajuda o canal a crescer, ele só divulga para mais gente se houver interação. Então, se você der o like, se você fizer algum comentário, se você compartilhar, isso tudo faz o canal crescer. Então, se você quer que eu continue fazendo vídeos aqui, me dá essa força, porque aí eu vou trazer mais conteúdos aqui para te ajudar. E agora, como prometido, eu vou passar aqui a diquinha que eu falei. E a diquinha que eu vou te passar, eu aprendi no canal da Vânia Machado, canal Modelagem e Costura Objetiva. E é o seguinte, quando você quer, quando você tem, né, uma medida e quer dividir ela ao meio, sem quebrar muito a cabeça, então você faz a marcação da medida. E ó, aqui eu coloquei 3,25. E aí, eu pego um pedacinho de papel com a mesma medida. Então, se eu quero dividir esse pedaço aqui ao meio, eu vou dobrar o papel ao meio. Aí, eu tenho aqui na metade do papel a medida exata que eu quero. Aí, eu posiciono aqui de novo. E risco aqui o meio. Agora, se eu quiser dividir em 3, então, vou dividir, dobrar o papel aqui em 3. As 3 partes com o mesmo tamanho, né? E aí, eu tenho a medida dividida por 3. Aí fica bem facinho para medir dessa forma. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, mas se ficou com alguma dúvida, não hesite em perguntar. Se inscreva no canal e faça sua boa ação de hoje. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. E agora, leia e medite no versículo que eu deixo para você. Também assista aos vídeos que estão aí na tela. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!